a questão do conciliador, né, que era uma inovação naquele momento, mas hoje nós temos os conciliadores também no processo comum, que inclusive não são juízes, né, são pessoas que participam do tal do CEJUSC, que é do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Então a gente observa, desde aquela legislação para cá, que cada vez mais o judiciário incorpora pessoas que não só o juiz para resolver o problema. Isso tem aspectos positivos, sem sombra de dúvidas, e é claro que tudo também tem o seu lado negativo, não podemos negar que não é a mesma coisa que ter o juiz, mas a gente tem que se adaptar a essas questões e tocando o processo. Eu, pelo menos, sempre acredito que as inovações são sempre para melhorar, embora a gente sabe que nem sempre é assim. Bom, de qualquer maneira, vamos lá. O que a gente precisa ver ainda de processo civil, de juizado especial civil? Uma das coisas que nos resta falar ainda é sobre os atos processuais. Assim como qualquer processo, o juizado processual vai ter ato processual, vai ter petição, vai ter audiência, vai ter sentença, são os diversos atos processuais. E enquanto ato processual, também todos os atos praticados dentro do juizado especial civil corre, né, é um ato público. Então tem direito lá toda a sociedade, a coletividade, tem direito a acompanhar, ver o processo, saber tudo que está acontecendo ali. Embora seja muito raro, também é possível ter o segredo de justiça. Se houver alguma coisa ali que possa caracterizar o interesse público, o interesse social, não vejo por que não decretar segredo de justiça também em sede de juizados especiais cíveis. Embora a lei não fale nada, a gente pode aplicar, o Código de Processo Civil para resolver essa situação. Uma das novidades que o juizado trouxe naquele momento, hoje já está ultrapassado, mas ele permitia, quando da sua criação, a gravação da audiência. Acho que muitos de vocês não chegaram nem a conhecer esse trambolho aí, esse gravador. Então as audiências eram gravadas nessas fitas cassetes que estavam aí. Era esse gravador que está aí, esse modelo, era o modelo padrão, inclusive, que era utilizado lá na sede dos juizados especiais cíveis, à época até pequenas causas. Inclusive, esse aqui era o modelo padrão mesmo, por conta desse detalhe aqui, ó, que era o contador. Era onde você via ali a numeração da fita para parar, para não gravar por cima. E era uma tragédia. Era uma tragédia. Essas fitas às vezes enroscavam, enrolavam. Mas, como eu falei, é uma inovação, veio para melhorar, agilizou muito os juizados especiais cíveis, porque ao invés de você digitar, você podia gravar numa fita. E depois, é claro, tal qual acontece hoje, a dificuldade que você vai ter na hora de fazer uma alegação final, um recurso, você precisava naquele momento degravar a fita. Então, uma pessoa sentava, ouvia a fita e digitava tudo, se houvesse necessidade da degravação dessa fita. Mas, como eu falei no começo, isso foi um avanço. Hoje, felizmente, nós temos a gravação das audiências por meio de webcam, tal qual fazemos agora aqui na nossa aula. E fica lá tudo registrado. Então, as audiências, os atos processuais no juizado especial civil, eles podem, desde a sua origem, já podiam ser gravados. Não havia nenhum impedimento, não era um impedimento para isso. Uma opção interessante nos juizados especiais cíveis, que foi exatamente o que deu origem a ele lá no Rio Grande do Sul, é a realização dos atos processuais no período noturno. Então, ali, a partir das 19, entre 19 e 20 horas da noite, era uma opção. O juizado ele pode funcionar à noite. Isso, é claro, de acordo com o Código de Organização
divisão judiciária, né? Então, o CODJ é que vai disciplinar se esse juizado funciona à noite ou não. Hoje, no Paraná, tenho notícias mais de que o juizado esteja funcionando à noite. Não tem essa função, essa funcionalidade, melhor dizendo. Mas a lei traz essa opção. É claro que uma crítica agora, né? Ninguém gosta de trabalhar à noite, né? Então, é claro que o Poder Judiciário, dentro da sua sistemática, da sua organização, certamente pelos seus lobbies, vetaram esse tipo de ocorrência aí, porque afinal de contas, alguém tinha que ficar lá para apagar a luz, né, digamos assim. Então, se vai ter audiência à noite, tem que ter pelo menos um juiz de plantão para socorrer ali as emergências. Então, é claro que se evitou isso, né? Eu, particularmente, sou um crítico, eu acho que deveria funcionar mais tempo durante o dia, né? Mas claro que para isso também precisa ter mais funcionário, tem a tal da hora extra, que mesmo o poder público é devido, então acaba se tornando um pouco mais custoso. E, enfim, hoje o Paraná, nós não temos esse ato à noite, embora a lei permita. Vejam que é diferente, tá, daquilo que a gente estudou, que é a continuidade no período noturno de um ato processual que começou antes das 20 horas. Não é disso que a gente está falando aqui. Aqui eu estou falando de uma opção mesmo. Se eu quiser, se o judiciário quiser marcar a audiência para as 9 horas da noite, ele pode marcar. Não há nenhum problema, nenhum impedimento para isso dentro dos juizados especiais cíveis. Ok? Avançando. Uma, como contar os prazos, né? A gente estudou que os prazos eles são contados em dias úteis. No juizado também é contado em dias úteis. Só que olha que interessante, essa contagem nos dias úteis começou apenas em 2018. Então o novo código muda a contagem do prazo em 2015, mas nos juizados especiais cíveis essa organização, digamos assim, só aconteceu em 2018. Então, entre 2015 e 2018, era uma loucura, né? Se discutia, afinal de contas, juizado é prazo corrido, né? Ou é somente dias úteis? Conta-se todos os dias ou conta-se apenas os dias úteis? Era uma discussão imensa, né? Não havia acerto e cada juiz fazia de um jeito, então virou caos. Depois num segundo momento, ali já ainda em 2015, se pacificou que no juizado especial civil o prazo era contado corrido, era contado diferente do Código de 2015, ele era contado como era feito ainda no Código de 73. E isso era muito ruim, né? Virava ali uma bagunça, porque você tinha duas grandezas e tinha advogado que se perdia, se atrapalhava. Então, aí, para acabar com a polêmica, 2018 vem a 13.728, que disciplina agora juizados especíveis também é contado em dias úteis. Então, ele é contado, a contagem de prazo lá no juizado é feito como a contagem de qualquer outro prazo, nos mesmos moldes, de qualquer outro processo. Uma outra diferença é que a gente estudou a questão da carta precatória, né, que é aquele ato processual que tem que ser feito fora da comarca. Nos juizados especiais cíveis, eu não preciso usar a carta precatória. Eu posso usar qualquer meio idôneo de comunicação. Então, se eu preciso ouvir uma testemunha, por exemplo, em Florianópolis, Santa Catarina, eu não preciso mandar uma carta precatória para o juizado de lá. Eu posso mandar um e-mail, posso fazer um telefonema, né, para qualquer outra comarca, né, vara, entrância ou foro, que precise ter a prática de um ato. Então, lembra da questão da informalidade? A informalidade é tão grande que, inclusive, não precisa nem usar uma carta precatória para dar maior agilidade ao processo. Então, qualquer meio de comunicação. Se eu quiser mandar uma carta, pode, e-mail. E assim, é tão interessante juizados especiais cíveis que, inclusive, aqui, até o WhatsApp pode ser utilizado. Qualquer meio de comunicação, não há nenhum tipo de limite para isso. É claro que isso vai ter que ficar registrado
né, no processo, o escrivão ele vai certificar como foi feito, ele vai escrever, olha, mandei o e-mail para a comarca tal, me responderam isso, lá aconteceu aquilo, a comarca de lá, que, por exemplo, tiver que ouvir uma testemunha, vai ouvir a testemunha, vai mandar para cá a gravação, ou se não conseguir gravar, vai escrever o depoimento da pessoa e vai mandar para a comarca de origem. Então, a única, eu tenho a prática do ato, eu só tenho ele de maneira, né, informal. Eu não preciso da carta precatória para a realização desse ato. Então é sempre buscando a simplicidade do nosso ordenamento. Bom, para poder começar um processo, a gente tem que formular um pedido. E quando fala de pedido, ele pode ser feito de forma oral no juizado, tá? Ele pode ser feito de forma oral ou de forma escrita. No restante, eu sempre faço essa comparação para vocês irem acompanhando, né? No processo comum, eu não tenho a defesa oral. Eu não tenho a formulação de um pedido oral. Tem que ter uma petição inicial, elaborada por um advogado. Né? Aqui não. Aqui no juizado, eu posso ter um pedido feito oralmente. Esse pedido oral, é claro que ele precisará ser reduzido a termo. Então, a pessoa vai até o balcão da secretaria, faz o seu pedido, a sua reclamação, é a expressão que a gente usa, e lá a secretaria do juizado vai reduzir a termo. Por óbvio, a lei ela não proíbe que o advogado também faça de forma verbal. Então, o advogado pode chegar lá em causas de até 40 salários mínimos, de 20 a 40, em que é obrigatório o advogado, e fazer oralmente. Né? Nunca vi fazer isso, até porque o advogado certamente vai estar cobrando honorários para fazer e vai escrever, vai fazer a sua peça bem elaborada, né, com doutrina, jurisprudência, uma petição como outra qualquer. O advogado vai elaborar isso, mas quando é a parte sozinha, não é difícil, tá? Não é raro que isso aconteça. Inclusive, o Juizado Especial de Maringá ele tem uma estrutura de estagiários que ficam lá só para fazer isso. A época, eu não sei hoje como é que está, né, o Sesumar, bom, isso eu sei como está, né, o Sesumar ele fornece estagiário para as varas, então as diversas varas têm estagiários, nós temos 10 bolsas que a gente fornece para o estagiário, para estagiários do juizado, são 10 meia bolsas, se eu não me engano, e enquanto que a parte de recepção, essas redução a termo, era feito pela Faculdade de Maringá. Essa eu não tenho certeza se são eles que estão lá ainda. Então, as faculdades têm lá uma participação nas varas dos juizados até para ajudar o funcionamento. De qualquer maneira, né, o nosso foco aqui é registrar que de 20 a 40 salários mínimos é comum, é possível que a pessoa vá até o local e faça oralmente a sua reclamação. É claro que o oral não fica no processo, vai ter que ser escrito de alguma maneira para ser anexado. Né? Não, eu estou vendo o dia, né, não tá muito longe, eu acredito, disso acontecer, que de repente vai até gravar a pessoa falando ali o que ela quer e anexar o processo. É uma coisa que eu não coloquei nos slides, mas é possível também ter nos juizados formulários impressos, modelo de formulários para a pessoa preencher ali e fazer a sua reclamação. Nós até temos alguns modelos, digamos assim, que os juizados se utilizam. Mas é mais comum mesmo colocar alguém para escrever aquilo que a pessoa quer. Vamos lá? Em se tratando de pedido, como eu havia dito, o Código de Processo Civil tem todo um rigor formal. A gente aprendeu lá no 319 que tem que ter o endereçamento, os nomes, fato e fundamento, pedido, valor da causa, as provas, opção pela audiência de conciliação. Então, a petição inicial tradicional, ela é uma peça formal, ela é uma peça toda cheia de detalhes.
Em sede de juizado especial civil, isso foi simplificado e simplificado bastante. Então a gente só precisa fazer o essencial. É como eu disse, quando é o advogado que elabora a peça, ele acaba montando a peça exatamente igual ao 319. Se você pegar lá as petições de juizado especial civil, você vai ver lá sempre isso acontecendo. Agora, eu tenho 3 coisas lá no juizado apenas, né? Então tá lá o 14 da Lei 9.099. Processo civil, instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral, foi o que a gente conversou até agora, à Secretaria do Juizado. Do pedido constarão de forma simples e em linguagem acessível. Olha que o legislador teve o cuidado de explicar, para escrever de forma que qualquer pessoa entenda, né? O juridiquês não é para usar, não é para ficar com expressões latinas, nada muito complicado. O juizado ele é uma forma de dar mesmo acesso às pessoas. Se quer que qualquer cidadão comum entenda o que está acontecendo ali. O pedido, o nome, a qualificação, o endereço das partes. Então, só o que ele quer saber quem é o autor e quem é o réu. Claro que quando fala em qualificação, ele exige a mesma coisa lá de uma petição comum, mas ele não complica muito não. Os fatos e fundamentos de forma sucinta, então não tem nada de petição de 100 páginas em juizado, não. O legislador está mandando essa mensagem ali também. O objeto e o seu valor. Então, o que está sendo discutido e qual é o valor daquilo que está sendo proposto, que está sendo discutido ali em juízo. Então, é algo muito mais singelo, sem grandes dificuldades para que qualquer pessoa possa fazer. Até porque, mais uma vez falar, pode ser oral. Pode ser oral. Então, para não ter tanta complicação, já está ali feito, né, com esses 3 itenzinhos aí, está pronta lá a nossa petição inicial. Avançando. Uma vez apresentada essa petição inicial, então, registrado o pedido, independente de distribuição e autuação na Secretaria do Juizado, designará a sessão de conciliação a realizar-se no prazo de 15 dias. Então, feito o pedido, a primeira coisa quando você leva essa petição no juizado é marcar a audiência. Hoje, no processo comum, vocês também têm essa audiência inicial, mas para a época, lá em 95, isso era uma grande novidade. 95 não, em 82, na verdade, né, que quando começa isso aí. Então, era uma grande novidade. Bom, marcar essa audiência aqui tem um aspecto que preciso chamar a atenção de vocês, a realizar isso no prazo de 15 dias. Então, há muito tempo que a gente não consegue marcar essas audiências nesse intervalo tão pequeno aqui. Então, devido ao acúmulo aí de processo, essa pauta ela está bem avançada. Hoje, como eu disse na aula passada, eu tenho pouquíssimos processos, acho que 1 ou 2 processos em juizado especial civil apenas, mas houve épocas em que uma audiência inaugural estava com quase 1 ano, demorava 1 ano para que essa audiência acontecesse. Então, não fazia valer o princípio da celeridade e da economia processual. E não há muito o que fazer. Tá? Quer dizer, não é que não haja. Vai precisar contratar mais pessoas, vai precisar otimizar recursos, vai precisar de mais salas de audiências. Mas tenho que respeitar a agenda do local. Então há um limite, né? Hoje o juizado ele tem lá, são 4 juizados com, salvo engano, 6 salas para a realização de audiência. Então, você vai fazer a audiência dentro do limite físico que você tem de espaço físico e também de pessoas para poder fazer a realização. Então, não se assuste se você for ter uma audiência inaugural com um prazo bem superior a 15 dias. E assim, não tem o que fazer mesmo não, né? Digamos, impetrar mandado de segurança, caçar confusão, não vai adiantar. Não vai resolver porque você não vai conseguir otimizar. No meu ponto de vista, a OAB é que tem a função de cobrar, o CNJ é que tem função de organizar essas questões todas aí, ok? Avançando.
Pois bem, a citação em sede de juizado, a despeito da informalidade, a citação no juizado é feita nos mesmos moldes que a citação no processo comum. Então, a regra é a mesma. Então, você tem meio eletrônico, você tem a pessoa sendo citada no balcão, você tem o correio, você tem oficial de justiça, é tudo normal. A única coisa que você tem de diferente é que não pode, a lei é expressa ao proibir a utilização de edital. Então você não pode, se você não sabe onde está o réu, não importa o valor, você vai ter que usar o procedimento comum ordinário, ok? Então a citação não tem validade. E aquela informalidade que eu falei para vocês de mandar WhatsApp, de mandar e-mail, isso não se aplica à citação. A citação, insisto, ela funciona nos mesmos moldes que é feita no processo comum. Ok? Então você tem a citação por hora certa, né, o oficial marca o horário, caso ele perceba que o réu está se ocultando, toda aquela polêmica, por exemplo, eu não posso fazer citação durante culto religioso, 3 dias após o casamento. Então, aquelas regras todas se aplicam aqui no juizado. Eu cito o réu onde quer que ele se encontre. Né? Lembra que na aula passada eu destaquei que aqui na competência ele é muito clara. O autor ele pode optar ou pelo endereço residencial do réu ou pelo endereço de trabalho desse réu. O grande aspecto, né, da citação é citar o réu aonde ele for encontrado. No Brasil, nós temos essa liberdade. Né? Alguns países não permitem a citação local de trabalho. O Brasil não tem nenhuma proibição em relação a isso. Sempre tem aquele reclamão, né, de plantão, aquele do mimimi de plantão. Fala, professor, mas e o constrangimento da pessoa ser citada no local de trabalho? O oficial ia até lá. Né? Bom, primeiro que não é constrangimento, né? O judiciário atuando não impõe constrangimento a ninguém. Então isso não é dano moral, não há nada, se não há o que ser feito. Então a pessoa pode sim ser citada no local de trabalho, ela fica chato para ela, né? Porque o brasileiro gosta de uma fofoca. O oficial chegou até a empresa, certamente ela vai virar o assunto do mês entre os companheiros de trabalho. Mas não há nenhuma nulidade, não há nenhuma violação de direito, não há nenhuma dignidade humana ali sendo violada. Perfeito? Claro que, tal qual acontece com os outros processos, a principal modalidade de citação ainda é o correio, é mandado por carta. Inclusive, outra ponderação, o juizado também foi inovador nesse negócio de mandar carta. O processo civil não tinha citação por carta, ele só usava lá o oficial de justiça. Depois, com as inovações, em 94, tem uma grande alteração no Código de Processo, que se incorporou a correspondência como meio de citação. Né? Então, quando o juizado vem com essa novidade da carta, nossa, isso foi também considerado um avanço aí. Como vocês podem observar na minha aula na aula anterior, na aula de hoje, o juizado trouxe muita coisa para o sistema que depois a legislação acabou incorporando. Uma delas aí é o correio. Tá? A primeira legislação que eu tenho notícia que usava o correio para citação era ação de alimentos. Ela é de 68, acho que 68 a legislação de alimentos. E nessa legislação já tinha a previsão de citação pelo correio. Ok? Vamos avançando. Tem revelia no juizado especial civil? Tem revelia normal, né? Se o réu for citado e não contestar, eu tenho revelia normal. A revelia, já falei diversas vezes, não é sinônimo de causa ganha. Né? Não é porque é revel que vai perder o processo. A gente sabe que na maioria das vezes isso acontece, mas
eu tenho hipóteses em que isso não vai acontecer. Só que a revelia no juizado, ele tem algumas peculiaridades, e aqui eu chamo a atenção de vocês, né? Opa. Não comparecendo o demandado, né, o réu, à sessão de conciliação ou à audiência de instrução, reputar-se-ão verdadeiros fatos alegados no pedido inicial, salvo se do contrário resultar da convicção do juiz. Então, aqui tem um problema que eu já destaquei na aula passada e vou destacar novamente, né? As minhas aulas, eu já, certamente, seja nos grupos aí de vocês, Colapso repete muito as coisas. Né? Repito para que vocês possam fixar, né, essas informações. Então, às vezes, eu falo 2, 3 vezes a mesma coisa, até mais do que isso, mas sempre com o intuito de que você possa assimilar em uma delas. Então, eu já mencionei que tem que tomar muito cuidado em sede de juizado, que aqui a lei coloca, ó, não comparecendo o demandado. Esse demandado é o réu. E a interpretação que fazem a essa palavra, a esse réu, a esse comparecimento aqui, é um comparecimento pessoal. Então, se entende que em sede de juizado, autor e réu têm que estar em todas as audiências. No processo comum, as audiências de conciliação não precisam da presença do autor ou do réu. Os advogados podem ter poderes para fazer acordo e eles estão dispensados de comparecer. Juizado não tem disso. Juizado à parte tem que comparecer. Tá? Já vi advogado bom, advogado velho, que se mete a fazer juizado e tem problema. Né? Ele vai para a audiência, não leva o cliente dele e dá a revelia. E aí dá problema. Ok? Então, quando fala que demandado é a pessoa do autor e a pessoa do réu. A OAB bateu panela por conta disso, ficou muito revoltada. Né? Até acho que ela tem uma certa razão nesse aspecto. Né? Porque fala, pô, o advogado ele tem poderes para fazer acordo, deixa ele fazer acordo. Acontece que o espírito do juizado especial civil, como a lei mesmo diz, é um espírito conciliador, é um espírito para fazer acordo. Então, ninguém melhor que a própria parte para fazer o acordo. Então, por isso que no juizado se exige o autor e o réu, para que possa facilitar a realização do acordo. Então, o advogado ele não pode estar sozinho e não adianta o advogado ter poderes para fazer acordo, ok? A única ressalva que se faz nessa questão do demandado é quando se trata de pessoa jurídica. Óbvio que a pessoa jurídica, ela não tem como ela estar lá. E na pessoa jurídica não tem como o proprietário estar presente em todas as audiências, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do volume de processos que ela tenha. Então, permitido em pessoa jurídica, é permitida a figura do preposto, que eu também já tratei em aulas passadas, que é aquela pessoa que representa, então, o gerente, representa o proprietário da empresa. Ok? Voltando à questão da revelia. Reputar-se verdadeiros fatos alegados na inicial, no pedido inicial, salvo se do contrário resultar da convicção do juiz. É o que eu falei. Revelia é causa ganha? Não, não é. Pode ser que o juiz olhe o pedido, veja que o pedido não tem muita coerência, não tem muita lógica, e fala, ó, autor, você não tem razão. Embora o réu não tenha se defendido, você não tem razão. Bom, é como eu falei já, isso dificilmente acontece. O réu, em regra, vai perder o processo. Mas a lei deixa essa margenzinha aí para que o juiz possa analisar o caso concreto. Avançando. Da conciliação e do juízo arbitral. Observem que apareceu ali uma expressão, não é nova, mas uma diferente para processo civil. Juízo arbitral. Já vamos falar do que é isso aqui. Bom, o juiz togado ou o juiz leigo esclarecerá as partes sobre a vantagem da conciliação. Então,
Essa informação aqui é para que vocês saibam que as audiências podem ser feitas ou pelo juiz togado, que é o juiz concursado, ou pelo juiz leigo. Ambos têm essa autonomia para a realização das audiências de conciliação. Um ou outro tem poder para estar ali. Nós já vimos que o juiz togado é quem passou no concurso, o juiz leigo é um bacharel em direito, advogado, melhor dizendo, com 5 anos de exercício profissional. É cabível a conciliação não presencial, conduzida pelo juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de som e imagem em tempo real. Então, é o que a gente está fazendo aí, né, nos processos comuns também, que são as audiências virtuais, que eu confesso, estou adorando fazer. Né, muito mais tranquilo, muito mais sossegado, né, do que ter que ficar se deslocando, viajando, ou mesmo do prédio do fórum. Então, são as audiências não presenciais. Essa audiência não presencial, olha só, foi incorporada agora no juizado. Não tinha essa previsão até então. Agora, por conta da pandemia, a 13.994 trouxe essa previsão da audiência não presencial, que até então não tinha essa previsão. Agora, se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença. Então, no processo comum, as audiências não presenciais têm sido uma coisa assim meio que opcional, digamos assim. Se pergunta às partes se elas têm interesse, se elas querem participar das audiências virtuais. Lá no juizado não deixaram muita escolha, não. Você tem que participar. A única coisa que impede a realização de uma audiência não presencial em juizado é a eventual ausência de recurso tecnológico. Como eu já mencionei diversas vezes, juizado é para atender a população em geral, né? Processo mais simples, processo mais em conta, muitas vezes pessoas também mais simples e sem tanto recurso financeiro. Então, se por acaso não houver então recurso tecnológico, aí também não vai se realizar a audiência, mas é por motivo de força maior, digamos assim. Só que também, né, hoje em dia qualquer um tem um celularzinho aí e um plano de dados para fazer audiência. Então, por enquanto, não vi nenhuma audiência deixar de se realizar por dificuldade tecnológica. Mesmo no nosso núcleo de prática jurídica, nós estamos tendo as audiências ali, né? O grande empecilho para uma audiência é somente mesmo os recursos. O restante, não há nada que impeça as pessoas de fazerem. Mas isso no juizado só foi incorporado por conta da pandemia e certamente sumida, né, desaparecida a pandemia, é possível que boa parte das audiências continuem sendo virtual. Eu acredito muito nisso, né? Acredito que a audiência, como era antigamente, vai mudar. Bom, chamo a atenção para esse aspecto agora. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar de comum acordo pelo juízo arbitral. Então aqui é o seguinte, pessoal, no juizado você tem petição inicial, aí você já tem a audiência de conciliação. Na audiência de conciliação, se obtida a conciliação, é claro, acaba ali, redige o acordo, dá uma sentença, o juiz homologa, resolveu. Só que, se não houver a conciliação, haverá uma bifurcação. Aí vão perguntar para as partes, ok, não deu acordo. Então agora vocês querem um juízo arbitral ou vocês querem a instrução do processo, querem a audiência de instrução? São dois caminhos que são oferecidos às partes. Na verdade, né, fofocas, vamos fazer fofoca, não é dada essa opção para a parte, não. A gente vai para a audiência e o conciliador nem pergunta do juiz arbitral. Ele é o patinho feio do juizado especial civil. Ele está lá, ele existe, mas ninguém lembra dele. O certo seria esse, dar opção para a parte. Ou o juiz arbitral, ou a instrução do processo. Mas o que é o juiz arbitral?
O juiz arbitral é aquela mesma arbitragem que a gente estudou lá no começo do ano, acho que na terceira aula a gente falava muito de juiz arbitral. É aquela possibilidade das partes escolherem um árbitro, escolherem uma pessoa imparcial. É claro que esse juízo arbitral aqui, você não vai poder trazer um árbitro qualquer, terá que ser um árbitro lá do próprio juizado, que na verdade é o próprio juiz leigo que vai atuar como árbitro. A funcionalidade dos dois é basicamente a mesma. A grande diferença seria que o juízo arbitral, como ele é pouco oferecido às partes, é muito mais rápido de acontecer. E talvez o que afaste muito a arbitragem, né, o juízo arbitral, o grande medo que as pessoas têm do juízo arbitral, é isso aqui, ó. A decisão do árbitro ela é irrecorrível, não cabe recurso. A decisão do juiz leigo, do juiz togado, nós vamos ver daqui a pouco, mesmo no juizado tem recurso nominado, que seria mesmo a nossa apelação. A decisão do juízo arbitral, não cabe recurso, é irrecorrível, talvez esteja aí, né, o grande temor que as pessoas têm contra o juízo arbitral, ok? Então, registrem isso. Após a conciliação, eu tenho a bifurcação. Ou o processo vai para o juízo arbitral, ou o processo vai para a instrução, tanto um quanto o outro. O juízo arbitral não tem grandes segredos, né? O árbitro vai ouvir as partes. Se o árbitro quiser, ele também pode produzir provas normalmente e vai dar a sua decisão, né? Tal qual acontece na arbitragem. A diferença, insisto, é que é mais rápido, nada mais do que isso, e o risco que as pessoas sentem e temem é a decisão ser irrecorrível, por isso que se utiliza pouco o juízo arbitral. Audiência, instrução e julgamento, né? Como é que acontece lá, o que ela tem de diferente? Como eu falei, eu não vou explorar toda a lei do juizado, vamos ver os aspectos mais importantes, mais relevantes, né? Não instituído o juiz arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência, instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo à defesa. Então, aqui, alguns interpretam assim, que no juizado especial civil você tem a conciliação, se não deu conciliação, você já pode instruir um processo numa mesma audiência. Eu entendo que não, tem que ser marcado duas audiências, uma de conciliação e outra de só para instruir esse processo, né? Não sendo possível realização imediata, será a audiência designada para um dos 15 dias subsequentes, ciente desde logo as partes e testemunhas eventualmente presentes. É óbvio que ninguém leva testemunha em audiência de conciliação. Mas, em se tratando de juizado, fica aí a minha dica. Quando você for atuar em juizado, recomendo, primeira coisa, vá até o juizado, converse com o pessoal da secretaria, entenda como funciona, porque devido à informalidade, às vezes alguns juízes acabam criando algumas regras e você pode tomar algum susto, né? A lei é clara, a lei é uma só, é uma lei federal, mas eu recomendo sempre conversar, né? Trocar uma ideia, entender a lógica dos juizados especiais cíveis, porque quando vocês forem atuar, vocês vão ver do que eu vou entender o que eu estou dizendo agora, ok? Ninguém leva testemunha para a primeira audiência. Ninguém leva. Outra coisa de chamar a atenção também é que a audiência de instrução não acontece 15 dias depois. Ela vai acontecer de acordo com a pauta de audiência que tiver liberado. Então, às vezes, você demora aí 3 meses para conciliação, mas 6 meses para instrução. Pela lei, seria 15 mais 15. Mas não há preclusão para juiz, não há preclusão para o Poder Judiciário, já falei isso também em aulas passadas. Lá na audiência, é uma audiência normal, né, serão ouvidas as partes, colhida a prova e proferida em seguida a sentença, tal qual acontece num processo normal, né? A única diferença é que a audiência ela é mais ágil, serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na sentença. Então, tudo que tiver que resolver, já resolve na audiência, não tem nada de ficar abrindo prazo para poder discutir.
O juiz leigo ou o juiz togado, ele tem ali mais agilidade. Se apresentar documentos, né? Sobre os documentos apresentados por uma das partes, se manifestará imediatamente a parte contrária, sem interrupção de audiência. No processo civil, é comum, né? Apresenta documentos, você fala, excelência, queria pedir a suspensão da audiência para analisar os documentos. O juizado não tem isso não, doutor. Os documentos estão aí, o senhor analisa aí agora, o senhor me dá resposta agora, aí de imediato, né, para que isso possa ser feito. Então não tem, ganha-se muito tempo nessas audiências de juizado especial civil. Então tudo que tiver que ver, tiver que se manifestar, é feito ali naquele momento. A resposta do réu, ele foi citado, tem que representar. Essa contestação será oral ou escrita, tal qual o pedido. Dificilmente você vê uma defesa oral, sempre feita por meio de peça escrita. Mas, se quiser fazer, a lei autoriza. Conterá toda a matéria, né, exceto suspeição e impedimento. Suspeição e impedimento é quando o juiz ali ele não pode atuar, né, por ter amizade íntima, interesse no processo, ser parente de uma das partes. É aquele mesmo impedimento do processo comum. Aí vai ter que instaurar um incidente para ver se o juiz fica ou se o juiz sai. É o que vai atrasar um pouquinho ali o nosso processo. Não se admite reconvenção em juizado, mas tem o pedido contraposto, né? Então é lícito na contestação o réu formular pedido em seu favor, que é lá o nosso pedido contraposto, não há nenhum problema. O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência, ou requerer uma nova data que será desde logo fixada ciente de todos os presentes. Então é possível apresentar a contestação, você pedir um prazo para que o juiz possa discutir aquilo ali, né, poder discutir. Normalmente, eles não dão esse prazo. Normalmente, a contestação é apresentada em audiência, é feito tudo ali como forma de dar celeridade. Aqui fala que o autor poderá responder ao pedido do réu. Poderá. Então, aqui já dá esse espaço aí para o árbitro ou para o juiz leigo falar, não, é resolver aqui agora mesmo. E, de fato, quando se trata de juizado, vá preparado. Apresentada a contestação, você vai ter que se manifestar sobre ela na audiência, é tudo feito ali de forma rápida. Provas. As provas em sede de juizado não tem grande diferença, né? Todas as provas podem ser utilizadas e a única distinção é a seguinte: todas as provas serão produzidas em audiência e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Então, mesmo que você não pediu antes a prova, você pode realizá-la ali em audiência. É o que é uma peculiaridade do juizado especial civil. A gente trabalha muito com a ideia da não surpresa no processo civil, mas no juizado qualquer prova pode ser utilizada, inclusive ser produzida ali na hora essa prova. É uma grande diferença que tem para o sede do juizado. Testemunhas, o máximo são 3. 3 testemunhas para cada parte. Na prática, isso já é assim também no processo civil. Já mencionei para vocês que é um número cabalístico. As partes apresentam 3 testemunhas. Embora no processo comum possam ser 10, né, o juizado é muito claro. São apenas 3 testemunhas, não tem mais do que isso. Essas testemunhas, elas têm os mesmos impedimentos, a mesma suspeição, a mesma incapacidade, tá? É a mesma regra lá do processo. Tal qual a conciliação, a instrução também pode ser conduzida pelo juiz leigo, sob a supervisão do juiz togado. Na verdade, todos os atos do processo são supervisionados pelo juiz togado. Ele tem, então, essa função de ver, né, de acompanhar se o juiz leigo está fazendo tudo de forma correta. Realizada a audiência, colhidas as provas, então a gente vai partir daí para a sentença. Não tem grandes diferenças a sentença, a única coisa é essa daí, ó. A sentença mencionará os elementos de convicção, com um breve resumo dos fatos ocorridos na audiência, dispensado o relatório.
Então, no juizado especial civil, você não precisa ter o relatório. Não é requisito essencial, não é obrigatório. O juiz leigo, que tiver dirigido a instrução, proferirá sua decisão imediatamente a submeterá ao juiz togado. Atenção agora, ó. O juiz togado poderá homologar aquela decisão, falar, olha, está correto isso que o juiz leigo fez, ou ainda poderá proferir outra em substituição. Então, o juiz togado pode falar, essa sentença que o juiz leigo fez aqui não está legal, eu vou dar uma outra decisão. Ou ainda, antes de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. Então, o juiz togado ele tem três situações. Ele pode acatar a decisão do togado, ele pode dar, o juiz togado pode acatar a decisão do juiz leigo, ele pode dar uma nova decisão, ou ainda o togado pode determinar que realize mais provas, que se produzam mais provas, porque não ficou muito claro ali as questões no processo. Então, ele tem, e isso acontece, tá? O togado, eu já vi ele tomar essas três atitudes e acontece bastante isso, porque ele tem que supervisionar o trabalho do juiz leigo. O juiz leigo, ele está preparado, é uma pessoa formada, mas ele está mais suscetível a erro do que o juiz, que tem muito mais vivência, muito mais vamos dizer assim, ele está mais preparado para decidir do que um advogado, mesmo com bastante tempo de experiência. Atenção agora. Dada a decisão, cabe recurso. Só que o recurso será interposto no prazo de 10 dias. A apelação, que a gente estuda no processo comum ordinário, a apelação ela tem prazo de 15 dias. Ok? E aqui não fala em apelação, fala em recurso. Então, se quiser anotar, em juizado a gente tem recurso inominado contra a sentença. Então, chama-se recurso inominado e não a apelação. Cumprem a mesma função, cumprem a mesma finalidade. Por óbvio, a apelação será julgada pelo tribunal, vai para o TJ. O recurso do juizado, o recurso nominado, ele vai para a turma recursal. Então, o juizado ele tem uma estrutura própria para julgamento dos recursos. Antigamente, esses julgamentos de recurso eram feitos na própria comarca. Elegia outros 3 juízes para fazer a turma recursal. Hoje a turma recursal também está lá no tribunal, mas é uma turma especial, só para cuidar de recursos de juizados especiais cíveis. Como eu já mencionei, juizado especial não tem despesa, não tem custas, mas se você for recorrer, você tem que pagar as custas. A gente chama isso de preparo. O preparo, o pagamento das custas, será feito independente de intimação nas 48 horas seguintes à apresentação e interposição do recurso, sob pena de deserção. Deserção é quando você abandona, vamos dizer assim, o recurso. Deserto, não teve o pagamento das custas processuais. São termos novos, já precisam ir se acostumando, porque no semestre que vem, quando for estudar recursos, a palavra preparo e deserção vai ser uma constante nas aulas de vocês. O acesso ao juizado dependerá, em primeiro grau, de jurisdição do pagamento das custas, taxas ou despesas. Foi aquilo que eu mencionei para vocês. O preparo, na forma do parágrafo 1º do 42 desta lei, compreenderá todas as despesas, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária. Então, se houver o recurso, você vai pagar todas as custas processuais que você tinha que ter pago. Então, você não paga nada se não tiver recurso. Agora, se houver recurso, você vai ter que pagar toda a despesa do processo. Óbvio, que esse pagamento ele não será feito se for justiça gratuita. Justiça gratuita, a pessoa é 100% isenta de qualquer despesa. Ok? Então, é assim que funciona o nosso aspecto também de custas para sede de juizados especiais cíveis. E com isso, pessoal, a gente teve aí um bom panorama da legislação, então, que disciplina o juizado especial cível.
como eu pedi na aula passada, e insisto com vocês agora, eu recomendo uma leitura total da lei, né? Vejam se tem algum aspecto lá que não tenha ficado claro para vocês, para que a gente possa, então, esclarecer vocês a respeito dessa legislação, ok? Fiquem à vontade, então, para ir responder o nosso formulário, que está lá no endereço de sempre, ok? E estou à disposição de vocês aí para alguma dúvida, um questionamento que queiram formular. Se não tiver dúvida, fiquem à vontade.